Um salve ao meu povo, à nação brasileira, a todo o novo Israel. Hoje, neste vídeo que nós vamos trocar umas ideias e aprender, eu tenho andado no meio do povo, da nação, no meio pelas cidades, pelos lugares que se dizem que Deus habita, que Deus está, que Deus mora. E conversando com algumas pessoas e vendo as coisas que são feitas, eu achei por necessário fazer um vídeo a respeito do dízimo. É ensinado pelos religiosos que nós devemos de dar o dízimo para eles. Os líderes religiosos, eles cobram dinheiro daquelas pessoas que frequentam o seu clube social, chamado de igreja, que não é igreja, mas é um clube. Nada mais do que isso. Com CNPJ, de acordo com as leis estabelecidas para uma empresa funcionar. Esta é a verdade. Eu tenho arrumado brigas de divergências com os líderes religiosos, não brigas de agressões, mas brigas de diferenças daquilo que eles ensinam, daquilo que foi feito lá no passado. Quando nós olhamos para a história de Israel e nós vimos o que Moisés fez quando trouxe a lei, tudo que os religiosos eles seguem baseados na escritura, mas as bases que eles têm, os fundamentos que eles têm, não se encaixa com os fundamentos da própria escritura. E quando nós falamos no dízimo, nas ofertas, nós vamos lá para as raízes, onde eles ensinam que Abraão deu dízimo a Melquisedeque, que é uma mentira. Abraão não deu nada do que era seu a Melquisedeque como pagamento. Quando nós vamos ler as escrituras e nós vamos raciocinar, nós vamos entender que Abraão foi a uma luta defender um povo de Sodoma e de Gomorra que tinham sido atacados e saqueados. E o que ele fez?
reuniu o seu exército e foi combater aqueles invasores que tinham atacado Sodoma e Gomorra. Nada mais do que isso. Pegou tudo o que aqueles invasores tinham saqueado de Sodoma e Gomorra, deu 10% do que ele pegou, deu a Melquisedeque, mas não era dele. Como uma forma de pagamento e de agradecimento a Melquisedeque, Abraão deu 10% do que havia sido recuperado, que pertencia a Sodoma e Gomorra, e entregou a Melquisedeque como uma forma de pagamento. E não algo que era seu, devolvendo aquelas coisas de volta aos seus verdadeiros donos, que era o rei Kedorlaomer, uma coisa assim. Simplesmente Abraão foi lá com seu exército, tomou de volta o que aqueles ladrões tinham tomado, deu uma parte a Melquisedeque como pagamento, porque Melquisedeque ajudou Abraão, e o resto entregou aos seus donos, que eram Sodoma e Gomorra. Fim da história. Não existe dízimo de Abraão a Melquisedeque. O que ele deu não era dele. Então, os religiosos, quando pegam as escrituras, eles inventam coisas que não existem. E quando nós vamos para a lei, que quem trouxe a lei, quem fundou Israel como nação e deu os mandamentos, deu as leis, deu os preceitos, deu todas as coisas para Israel, foi Moisés. Quando examinamos as escrituras, nós vimos que Moisés, sendo o libertador de Israel, do povo de Israel, que são 12 tribos, não é uma tribo, como dizem os judeus, que eles são os hebreus. Eles são hebreus de uma descendência. Que fique bem claro isso para todas as pessoas, para todos vocês. Quando os judeus se intitulam os senhores, eles não são senhores. Eles são partes de Israel, mas eles não são o Israel, porque o nome Israel foi dado a Jacó, e Jacó teve 12 filhos. Estes filhos geraram 12 tribos, que deram nome às tribos, o qual Judá derivou os judeus. E os judeus não têm parte nem no princípio como é que eu vou explicar, eles não são o primogênito de Jacó. Então, o primogênito de Jacó foi escolhido José. E eles, com inveja disso, todos nós sabemos o que eles fizeram com José. Todos eles. Por causa que José era um sonhador. José era
um homem espiritualizado. Esta é a verdade. E quando Moisés liberta o povo de Israel do Egito, da escravidão, daquele sistema operacional que maltratava eles e matava os seus filhos, daquela ganância, daquele reino ganancioso que não olhava para as pessoas, mas olhava simplesmente para o poder, para o controle, para os bens e para uma aparência. Moisés, pelo poder de Deus, tirou aqueles filhos da escravidão, porque eles eram escravos na mente e no corpo, e deu uma lei para eles. Esta lei do dízimo, ela não é uma lei religiosa, que fique bem claro. Quando o povo saiu do Egito, houve-se a necessidade de dar então a lei àquela nação, porque se formou uma nação, se formou ali um país, se formou ali um reino. E Moisés, como o criador de Israel, da nação israelita, entregou a eles as leis, entregou a eles os mandamentos para a nação, como eles deveriam se comportar, como eles deveriam de ser, até que ele voltasse de novo. Esta é a verdade. E quando Moisés entrega a lei escrita, quando Moisés entrega a lei oral, quando Moisés então organiza Israel, no meio destas leis estava a lei do dízimo. Dízimo significa pagamento, imposto. Então, os levitas e os sacerdotes eram os responsáveis políticos para manter e organizar aquela nação que estava se formando. Esta é a verdade, não tem nada a ver com religião. Moisés não deu religião. Moisés entregou para o povo mandamentos, leis para uma nação. Quando os religiosos pegam as escrituras e enganam as pessoas, dizendo que dízimo, as pessoas dão o dízimo para Deus. É mentira. Deus, o Criador, o universo, nosso Pai, ele não precisa de nada que nós temos, porque tudo o que nós temos é dele. Então, é ele que nos dá, não é nós que damos a Deus. É impossível o homem sustentar Deus. Mas Moisés, na lei, a Israel, aquela nação, aquele país, ele estabeleceu os princípios para aquele povo. E os levitas e os sacerdotes foram escolhidos para serem ministros daquela nação. E então as outras demais tribos,
elas eram responsáveis de manter aquela tribo para que eles cuidassem daquele sistema que Moisés criou, para que Israel fosse unida, para que Israel fosse administrada. Então, os levitas e os sacerdotes, eles eram administradores. E isso nós vamos ver depois no final, quando Cristo aparece. Eles tinham se tornado ladrões, mercenários, umas quadrilhas, porque os lugares por onde eles passaram, eles aprenderam várias manobras políticas. Eles saíram totalmente da linha, mas eles continuavam cobrando o dízimo. E na nova aliança não existe mais dízimo. Estamos entendendo? Por que não existe mais dízimo? Porque aquele sistema do antigo Israel tinha sido quebrado. A promessa era o quê? Um novo Israel. Então, os religiosos que apareceram, que surgiram no decorrer dos tempos e das gerações e dos séculos, tomando o nome de Deus para si, são fraudulentos e fraudadores. Eles não têm nada a ver com a verdade da lei e nem da escritura e nem representam Deus. Porque se de fato eles representassem Deus, se de fato eles fossem as autoridades responsáveis por colher dízimos, que são impostos, são pagamentos ao Estado, porque aqueles levíticos representavam o Estado de Israel. Então, eles eram também, se os religiosos de fato tivessem esta responsabilidade, eles seriam responsáveis pelo social da nação, do país, e eles não são, porque tudo que eles arrecadam, eles colocam nos seus próprios bolsos, nas suas próprias contas, e manipulam as pessoas com as suas mentiras, sendo que Deus nunca deu autoridade a eles a fazerem isso, nem a Escritura não dá autoridade aos religiosos a cobrar dízimo, e nem parte alguma. Eles são ladrões, e é contra eles que o profeta Malaquias está profetizando. Pode porventura o homem roubar a Deus? Será que pode? Estão roubando. Mas são as pessoas que estão roubando? Não. São os sacerdotes. Porque eles não têm autorização para cobrar dízimo de ninguém. E nem ofertas. Por que eles não têm? Porque eles não têm responsabilidades sociais. Eles não têm responsabilidades governamentais. Estes religiosos que tem hoje, eles não fazem parte do sistema que Moisés criou. E por que eles vão receber dízimos, pagamentos? Por que eles vão receber ofertas? Porque a lei diz: para que haja mantimento na minha casa. O que é a casa de Deus? Não é os templos que os religiosos fizeram. A casa de Deus é onde se discute a política do país, para que haja mantimento ali e que dali também sejam distribuídos às viúvas, aos órfãos, aos pobres e aos necessitados. Foi isto que Moisés fez. Esta é a lei do dízimo. Então, todos vocês, pastorzinhos,
que não são pastores, são ladrões. Vocês roubam o povo. Vocês sacerdotes, ladrões, usam o nome de Deus para manipular e roubar as pessoas. O castigo de vocês está sobre vocês agora. Porque vocês são ladrões. Vocês enganam, vocês mentem e vocês roubam. Agora, quando o povo ver esse meu vídeo, eles vão entender que dízimo é pagamento. É uma forma de imposto para que a nação, para que o povo e todo o sistema que Moisés criou funcionasse. Não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver com as tais igrejas, sejam elas católica, protestante e evangélica. Eles não fazem o trabalho social. Eles não ajudam ninguém. Eles estão totalmente contra a própria Escritura. Porque quando é recolhido o imposto, o dízimo, que é um pagamento, os sacerdotes eles eram obrigados e os levitas eles eram obrigados a distribuir entre os pobres, os necessitados e todas aquelas pessoas carentes. Pergunta para o seu líder religioso, que não é líder porcaria nenhuma, é um ladrão. Goste ou não goste, essa é a verdade da tua cara, ladrão. Pergunta para ele se ele faz um trabalho social, se o dinheiro que eles arrecadam, eles repartem com os pobres que dormem na rua, eles repartem com as viúvas na sua pobreza, eles repartem com os órfãos. Qual é o trabalho social que eles têm? Qual é a responsabilidade política, social que eles têm? Nenhum. Poucos fazem o mínimo, para não dizer que não fazem nada. Mas pegam aquele dinheiro que eles recebem e vocês sabem o que eles fazem, porque as obras deles estão diante dos olhos de vocês. Eu não preciso nem descrever o que eles fazem com o dinheiro. Enquanto vocês, meu povo, são tolos, são ignorantes, porque eles dizem: é só o que tem na Escritura que nós temos que obedecer. E eles vão dizer contra mim: não escute esse cara. É assim que eles são. Eles são safados e sem vergonhas. Eles são pilantras e ladrões. Quando a verdade é dita, eles fogem. E muitos de vocês também religiosos, vocês fogem. Vocês fogem da verdade. Vocês escondem o rosto da verdade. Porque muitos de vocês também são sem vergonhas. Muitos de vocês também são trapaceiros. Muitos de vocês só conhecem a Bíblia debaixo do braço. Só isso. Porque assim é o que foi ensinado para vocês.
e qualquer outra informação que é vinda para arrancar esta venda dos olhos de vocês é tida como o mal. Ah, isso é o Satanás que está falando pela boca dele. Olhe na própria escritura de vocês se assim não faziam os próprios fariseus com Jesus, com o Cristo, com o Messias. Tu tá falando pelo poder de Belzebu. Tu tá falando porque tu é o mestre, o cabeça dos demônios. Esse não é o mestre que vocês seguem. Vocês são tolos, ignorantes. E a respeito disso, a própria Escritura fala: o meu povo